falando-se de salvação, só é salvo aquele que crê em Jesus, aquele que conhecer Jesus, receber Jesus, aceitar a Jesus. E os judeus, que hoje não acreditam em Jesus, não tem Jesus como Messias, melhor dizendo, né? Não acredita que ele é o Cristo ungido de Deus. Tá. Eles ainda são povo de Deus? Israel é terra santa, não crendo em Jesus? Vamos ver o que a Bíblia diz. Romanos 10 diz assim, ó, irmãos, Romanos 10:1. O bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é para que eles sejam salvos. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: a minha oração a Deus, quando o assunto é Israel, é para que eles se salvem. Por que Paulo está falando isso? Porque eles não são salvos, então. Porque você está dizendo assim, irmãos, eu vou reler. A boa vontade do meu coração é a minha súplica a Deus em favor de Israel para que eles sejam salvos. Porque eu dou testemunho de que eles têm zelo, mas não têm entendimento. Para Paulo, a partir do momento dessa transição da primeira aliança para a nova aliança, os judeus agora, se eles quiserem ser salvos, eles precisam receber Jesus como Salvador único e suficiente. Sem isso não tem salvação. Mas é povo de Deus pela velha aliança? Porque o único puro, o sangue puro ainda de Deus deixado na terra é Israel, porque Jesus veio deles, né? Mas vamos lá. Israel não tem sangue de Deus. A gente não pode falar isso. Em Isaías 36, Ezequiel, deixa eu achar esse texto. Em Ezequiel capítulo 36, espera aí que eu vou achar só mais um minutinho. Ele diz o seguinte, Ezequiel 36. Ele diz o seguinte, tive que abrir novamente. Ezequiel 36, versículo de número 22. Diz assim, ó. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações por onde forem. Eu vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, que vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor, quando eu vindicar a santidade do meu nome. Tomar-vos-ei dentre as nações e vos congregarei de todos os países, e então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. De todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos, eu vou dar para vocês um coração novo, colocarei dentro de vocês um espírito, o meu espírito. Tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei o coração de carne, porei dentro de vocês o meu espírito. O que Deus está falando? E ele está falando para Israel. Está dizendo, ó casa de Israel, não é por amor a vocês que eu vou fazer o que eu vou fazer. Não é porque vocês são bons. É porque eu sou bom. É isso que Deus está dizendo. Eu vou vindicar a santidade do meu nome. Como que eu vou fazer isso? Eu vou tirar vocês dentre as nações. Esse é o contexto da diáspora. Eles estavam espalhados entre as nações da Mesopotâmia. E eu vou aspergir água pura sobre vocês. Eu vou trocar o coração de vocês. Eu vou colocar o meu espírito. Ele está falando de coisas que só vão acontecer na nova aliança, bicho. Jesus... o profeta aqui está falando de coisas que só vai acontecer na nova aliança. Ou seja, a nova aliança não é uma falha no sistema. Ela está profetizada o tempo inteiro nas escrituras. O tempo inteiro o assunto termina na nova aliança. O texto que eu li agora de Romanos capítulo 10, ele fala assim, a minha oração por Israel é que eles sejam salvos, porque eles têm zelo, mas não têm entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo. Então, os judeus são povo de Deus? Olha, hoje, historicamente falando, o povo de Deus é aquele que se submete à vontade de Deus. E a submissão à vontade de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Pergunta, a igreja é povo de Deus? Então acabou. Então o judeu, para se tornar povo de Deus de verdade, ele tem de se submeter à nova aliança, se batizar, receber Jesus Cristo como Salvador, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto. O bom desejo do meu coração, a minha oração a Deus por Israel é que eles sejam salvos. Paulo trata eles como irmãos? Ou como pessoas que precisam ser evangelizadas? Como pessoas que precisam ser evangelizadas. Então há uma idolatria por trás de Israel pela igreja brasileira, né?
de novo, vai na conta do dispensacionalismo. O dispensacionalismo, ele gera essa ideia, porque aí o pessoal vai dizer, não, existem 2 povos de Deus. Então, peraí. Você acredita que o judeu é salvo por ser judeu? Eu não. Então. Mas tem muita gente que acredita que é salvo por ser judeu, independentemente dos erros. Ou seja, então existe salvação fora de Cristo. Porque o cara não crê que Jesus é o Salvador. Você assistiu o meu debate com os judeus? Assisti lá no Inteligência. Você assistiu? Assisti. Beleza. Você teve a percepção naquele debate que eu e Tasso estávamos como se fosse debatendo com os fariseus da época de Jesus? Total. Você percebeu? Total. Então presta atenção. Essas pessoas que têm essa compreensão, elas são salvas em Cristo? Não. Existe salvação fora de Cristo? Não. Se não existe salvação fora de Cristo, então eles não são nossos irmãos. E pela forma como eles tratam Cristo também, eles precisam receber Jesus como Salvador, cara. Não tem outro jeito para ser salvo. Só tem que é Jesus Cristo. Se ficar orando em voz alta em nome de Jesus lá no Muro das Lamentações, isso é cuspido, né? Exatamente. Cansei de ver. Pelos judeus. Cansei de ver. Tem uma rua lá em Jerusalém. Eu trabalhei em Israel muitos anos, né? Tem uma rua lá em Jerusalém. Eu não sei se... Eu vou falar aqui, não sei se dá para você achar pelo Google Maps. Chama Mea Shearim. Essa rua é uma rua de judeus ultra-ortodoxos. Eu não sei se você conhece o judeu ultra-ortodoxo. Tem o judeu ortodoxo, que tem aquele peote, que fica tal. Tem o ultra-ortodoxo. O ultra-ortodoxo, ele é o que o judeu ortodoxo quer ser quando crescer. Você está entendendo? É que não sai sem kippah. Não apenas. É um monte de coisas. Para eles, os judeus ortodoxos, é tudo desviado. Eles são a Deus e amor do negócio, entendeu? Do negócio. Beleza. Os messiânicos então é inimigo. Desculpa a né? brincadeira aí, o pessoal da Deus e amor, foi só uma brincadeira. Os messiânicos então é inimigo, né? Não. Nenhum judeu considera messiânico como judeu. Nenhum judeu, foi bom você falar, nenhum judeu considera messiânico, judeu messiânico como judeu realmente. Se você fala que Jesus é Deus não. Se você fala que Jesus é o Salvador, você já não é judeu, na cabeça dos judeus. É deserdado por algumas famílias. O judeu messiânico é a coluna do meio. Ele nem é judeu para os judeus e nem é cristão para os cristãos. Porque ele não crê que Jesus é Deus, então não é nosso irmão. Não crê, e crê que Jesus é o Messias, então não é judeu. Eles estão num limbo, entende? Mas voltando. Tem essa rua chamada Mea Shearim, onde tem os judeus realmente ortodoxos. Assim, o cara é ultra-ortodoxo, ultra, xiita, não sei o que lá. Se você passa nessa rua, então quando eu vou lá com alguns amigos, falo, eu vou te levar em Mea Shearim para você ver como é que é, porque parece que você volta à Idade Média nessa rua. Aí os caras andam de carroça, é muito legal. Aí eu falo assim, vamos lá. Aí vamos. Aí eu falo assim, mas deixa eu dar uma olhada no seu look lá no hotel. Eu falo, deixa eu dar uma olhada, porque se você tiver algum apetrecho cristão, eles não apenas cospem, eles te batem, eles vão para cima de você, entende? Aquilo que você já viu no muro. Você foi lá no muro? Não fui. Mas você já viu os vídeos? Então, que o pessoal cospe no rosto. Cospe o quê? Xinga. Tal. Eu já vi até agredindo o pregador que vai lá. Cospe no chão. Pelo menos. O mais educado, ele vai cuspir pelo menos no chão. Entende? Eles odeiam Jesus. Então, dizer que esse povo é povo de Deus é complicado, né? Então para mim, eles são... Jesus é o grande marco, porque o Novo Testamento faz com que o Antigo Testamento chegue ao fim, nesse sentido. Isso é Hebreus 8, finalzinho de Hebreus capítulo 8, diz assim, vamos lá, ele lê lá o texto de Isaías 31, eis que vem dias que firmarei uma nova aliança, e não sei o que e tal, e aí ele fala assim, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Aquilo que se tornou antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O Novo Testamento, Fábio, não começa quando Jesus nasce, começa quando ele morre. Porque a Bíblia diz em Hebreus 9 que onde há testamento precisa acontecer a morte do testador. Porque o testamento não tem validade enquanto o testador vive. Seu pai te deixou uma fazenda no testamento, mas ele está vivo, então a fazenda é dele. A fazenda vira sua no testamento quando teu pai morre. Quando Jesus morre, o Novo Testamento começa. O Brasil já teve 7 constituições. A que vale é a de 1988. Não significa que as outras são ruins. Elas serviram.
serviram para chegar na de 1988. A que vale é a de 1988. Na Bíblia tem 2 testamentos. O que vale é a nova aliança. Porque a velha, a primeira aliança, ela foi até chegar em Jesus. Que é isso que Paulo diz assim, ó. Essa é a terceira e última vez que eu leio esse texto, para não ficar repetitivo. Romanos 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica, a minha oração a Deus em favor de Israel é para que eles sejam salvos. Porque eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. Ou seja, a lei desemboca em Cristo. Para que serve a lei? A lei serve para mostrar que você sozinho não se salva. Deus, ele fala assim, vocês querem o céu? Então, anota aí 10 coisas. Faz aí. Quem consegue fazer? Quem que sai ileso dos 10 mandamentos? Ninguém, cara.